Tá, farmacologia respiratória. Principalmente a gente vai falar da asma. O que é a asma? É a obstrução das vias aéreas, principalmente do fluxo aéreo de saída. Por isso que na expiração a gente ouve aqueles sibilos na expiração do asmático. E ela é causada por eosinofilia, né? Aumento dos eosinófilos, atuação dos mastócitos e dos mediadores inflamatórios, das citocinas e tal, e ação do sistema nervoso autônomo parasimpático. Por quê? Porque o sistema nervoso autônomo, o simpático, faz a broncodilatação e o parasimpático faz a broncoconstrição. O que é um dos problemas da asma? Que ao longo do tempo, essas alterações no calibre do brônquio podem ficar constantes, assim, podem perdurar, podem ser alterações perenes, assim, que permanecem ali no indivíduo, e a gente quer evitar isso. E a classificação da severidade da asma. Primeiro, ela é classificada, primeiro de tudo, em intermitente ou persistente. A intermitente é sempre considerada leve, e a persistente tem 3 subclassificações: persistente leve, persistente moderada e persistente severa. O tratamento da asma a gente quer que seja por via inalatória. É a nossa via preferida porque a gente quer ter o menor número de efeitos sistêmicos e colaterais possíveis. Tem também tratamentos por via oral e via parenteral, mas a via inalatória é a preferida. Os anticolinérgicos, por exemplo, que é uma classe dos tratamentos para asma, só tem por via inalatória. E quais são os fármacos de tratamento para asma? Então, aqui, os fármacos de tratamento para asma. Basicamente, tem 2 grupos: os dos broncodilatadores e aqueles que atuam na resposta inflamatória. Entre os broncodilatadores, a gente tem os beta-agonistas, a gente tem as xantinas e a gente tem os antagonistas muscarínicos. Os que agem na resposta inflamatória, a gente tem os corticoides, principalmente preferencialmente os inalatórios. A gente tem os antagonistas dos leucotrienos e a gente tem os imunobiológicos. Tá? Primeiro de tudo, os agonistas beta-2. Como é que eles agem? Tá, a gente tem aqui a célula com o receptor beta-2, receptor adrenérgico beta-2. Aqui a adrenalina ou o agonista beta-2 vão agir. Aí o receptor faz com que o ATP da célula se transforme em AMP cíclico, né, o famoso segundo mensageiro. Esse AMP cíclico vai fazer com que se produza a PKA, proteína quinase A, que é uma enzima que vai causar a broncodilatação em si, que é o efeito que a gente quer. Depois esse AMP cíclico vai ser degradado em AMP normal pela PDE4 e parar de fazer efeito. Então, basicamente, onde agem os fármacos beta-2 agonistas é aqui. Eles aumentam aqui essa ligação com receptores beta-2, aumentando o AMP cíclico, aumentando a PKA, causando broncodilatação. E quais são eles? Basicamente, a gente tem 2 grupos de beta-agonistas. A gente tem os SABA, Short Action Beta-agonistas, e os LABA, Long Action Beta-agonistas. Então, Short Action, ação curta. Por quê? Porque eles duram pouco tempo, em 4 horas, menos de 4 horas eles já não vão estar fazendo efeito, só que eles também têm uma latência pequena. A latência é o tempo até o fármaco fazer efeito. Então, uma latência de só 5 minutos. Então, eles são bons para crise asmática, para o tratamento de resgate, para crise em si, crise. SABA se lembra crise. Ou para profilaxia da crise. Por exemplo, tu vai, eu sou asmático, eu vou aqui dar uma corrida, então já vou dar uma apertada aqui no meu SABA para dilatar meus brônquios e eu não ter crise de asma durante a corrida. Eles devem ser mais usados para asma leve intermitente, né? E se tu tá usando mais do que 3 vezes na semana, é sinal que tu deve associar um corticoide a ele, que é o corticoide que vai fazer os efeitos na inflamação em si, né, na resposta alérgica em si. Bom, e tem os LABA, os Long Action Beta Agonistas. Vamos nomear eles. Primeiro, o SABA, a gente tem a terbutalina, né, o salbutamol e o fenoterol. Já os LABA, a gente tem que lembrar eles são bem parecidos os nomes, é salmeterol e o formoterol.
formoterol. Tá. Bom, os LABA Long Action Beta Agonistas, como diz o nome, a ação é longa. Eles têm uma duração de mais de 12 horas no nosso organismo. Então eles são bons para fazer tratamento de manutenção, só que a latência deles também é alta. A latência, o tempo até fazer efeito, de 1 a 2 horas. Então tu não pode usar isso numa crise, tu não pode esperar 2 horas até fazer um resgate de uma crise asmática. Então, para as crises asmáticas, a gente vai ficar mais no SABA mesmo. Então, eles são feitos por tratamento da asma persistente, num uso diário que não se usa isoladamente, sempre se associa um corticoide aos LABA. Agora, quanto aos efeitos adversos. Bom, a seletividade, bom, aqui tem um receptor beta 2, né? Só que a seletividade para esses receptores beta 2 não é absoluta, então eles também agem nos receptores beta 1, que são aqueles ligados ao cronotropismo do coração, basicamente aqueles que causam ao aumento da frequência cardíaca. Eu lembro que beta 1 a gente tem um coração, beta 2 a gente tem 2 pulmões. Então, os efeitos adversos vão ser muito relacionados a esse cronotropismo positivo do coração, com taquicardia, com arritmia, com, às vezes, tremores, além dos efeitos sistêmicos dos receptores beta-2, porque eles não estão só no pulmão, os receptores beta-2, eles também estão, por exemplo, nos músculos periféricos, fazendo com que esses músculos periféricos sequestrem o potássio para a gente ter potencial de ação, causando uma diminuição do nosso potássio sérico. Então, os SABA podem causar essa hipocalemia. Hipocalemia é diminuição do potássio. Tá. Passando para a próxima classe, as xantinas, as metilxantinas. Nas metilxantinas, a gente tem a teofilina e a aminofilina. A teofilina e a aminofilina. Bom, e o que elas fazem? A teofilina e a aminofilina, elas causam um bloqueio dessa PDE4, ó. Aqui agem as xantinas, inibindo a PDE4, que é quem transforma o AMP cíclico em AMP. O que faz? Se parou de degradar o AMP cíclico em AMP, vai aumentar o AMP cíclico, aumentando a pKa, aumentando a broncodilatação. Então, os efeitos deles são muito parecidos com o agonismo beta-2, tendo os mesmos efeitos adversos, basicamente, os efeitos adversos de simpato mimético, com as mesmas coisas, com taquicardia, com tremor, com arritmia, com, enfim, esses efeitos adversos, hipocalemia, esses efeitos adversos de simpato miméticos. Bom, agora a terceira classe, que são os anticolinérgicos ou agonistas muscarínicos, tá? Então, basicamente, assim, no sistema nervoso autônomo, a atuação deles no brônquio é a seguinte: o sistema nervoso autônomo simpático, ele vai causar uma broncodilatação, aumentando ali a luz do nosso brônquio, e o parasimpático vai causar uma broncoconstrição, diminuindo a luz do nosso brônquio. Então, se tu quer causar uma broncodilatação, aumentar a luz dos brônquios, tu pode ou aumentar a atuação do simpático ou diminuir a atuação do parasimpático, que é isso que os anticolinérgicos ou antagonistas muscarínicos fazem. E eles também têm os de curta duração e os de longa duração, que são os SAMA e os LAMA. SAMA, qual que tu tem que lembrar? Deixa eu pegar aqui a caneta, que eu estou colocando os nomes dos remédios em caneta. SAMA, tu tem que lembrar do ipratrópio, o ipra. E o LAMA, tu tem que lembrar do tiotrópio. Mesma coisa, mais ou menos, dos agonistas beta, que os de curta ação são mais usados para crise, geralmente em associação com um SABA, e os de longa ação, eles são mais usados para manutenção, só que principalmente do DPOC, bastante usados no DPOC. Tá?
Os efeitos adversos deles são aqueles relacionados à ação anticolinérgica, né? Antagonista do parasimpático. O parasimpático é aquele que tem a ver com o teu estado relaxado, que tu quer fazer a tua digestão, enfim, tu tá ali produzindo secreção com uma utilidade gástrica. Então, os efeitos adversos, apesar de serem poucos, raros, escassos, eles têm bastante a ver com a diminuição das secreções, com a diminuição da motilidade gástrica, enfim. Agora, os fármacos que agem na inflamação em si. Primeiro de tudo, os corticoides. Os corticoides, geralmente a gente quer que eles sejam inalatórios, seria de corticoide inalatório. Porque a gente quer menos corticoide sistêmico, a gente quer menos corticoide tendo efeitos no resto do corpo, a gente quer ali na via respiratória. E como é que os corticoides agem mesmo? É por receptores nucleares. Então, é aqueles fármacos que demoram até fazer efeito. Aqui está a célula, aqui está o núcleo, aqui chega o corticoide, vai até o núcleo, faz ação no núcleo, para daí ter a expressão do que o corticoide quer que tenha. Então, demora até fazer o efeito os corticoides. Sendo usado, assim, mais em asmas crônicas e persistentes. E a preferência é de que seja inalatório para a gente ter menos efeitos sistêmicos, mas também tem uso de corticoides via oral e endovenosa. A gente quer que tenha menos efeito sistêmico, então, quanto à biodisponibilidade dele. Biodisponibilidade é basicamente quanto daquele fármaco vai para o sangue. Então, a gente quer uma baixa biodisponibilidade dos corticoides para o tratamento de asma, porque a gente quer que ele se mantenha só ali na via aérea. Então, a gente vai preferir corticoides com baixa biodisponibilidade, por exemplo, a fluticasona e a mometasona, para não causar aqueles efeitos sistêmicos do corticoide. Eles são mais efetivos na asma do que na DPOC, até porque a asma tem mais a ver com a resposta alérgica do que a DPOC, que é mais a ver com destruições permanentes ali do parênquima pulmonar. Tá. Agora, a outra classe de fármacos que agem na resposta inflamatória na asma são os antagonistas dos leucotrienos. Então, tem o ácido araquidônico ali, que é liberado da parede da célula. Sob o ácido araquidônico agem a ciclooxigenase e a lipooxigenase. Ciclooxigenase dá origem às prostaglandinas e o tromboxano. E a lipooxigenase dá origem aos leucotrienos. As prostaglandinas têm mais a ver com a dor, inflamação e algumas respostas homeostásicas. O tromboxano tem mais a ver com agregação plaquetária. E os leucotrienos têm a ver com resposta alérgica. Bom, então os antagonistas dos leucotrienos. Tá, e os leucotrienos daí vão lá para a célula. A célula tem um receptor específico para os leucotrienos. E o leucotrieno é aqui recebido e causando a resposta alérgica. Então, os fármacos que agem nos leucotrienos, a gente tem dois tipos. A gente tem aqueles que inibem essa rota aqui da lipooxigenase. Então, eles atuam já aqui na lipooxigenase, que é o caso do Zileucast. Zileuton, algo assim. Vou até ver aqui. Bom, enfim. E tem aqueles que agem aqui nos receptores para os leucotrienos, que são aqueles que terminam com Lucast. Zileuton, acho que é. E aqui, por exemplo, o Montelukast. Esses que terminam com Lucast, eles agem nos receptores dos leucotrienos, inibindo essa resposta alérgica dos leucotrienos. Bom, os antagonistas dos leucotrienos não se usam na DPOC, porque a DPOC não tem nada a ver com resposta alérgica e não se usa também em criança antagonistas dos leucotrienos. E eles são usados via oral. Em regra geral, eles também são menos efetivos do que os corticoides. Então, tem esse começa com um Z ali e os Lucast. Alguma coisa, Lucast. Em último lugar, para os tratamentos, no caso, a descoberta mais recente para os tratamentos, tem as terapias biológicas.
Bom, e qual que é das terapias biológicas? Geralmente eles agem contra a IgE, que é a imunoglobulina E, aquela que é das respostas alérgicas, e contra a interleucina 5, que é a interleucina das respostas alérgicas, bloqueando a resposta alérgica nos brônquios. O principal deles, que a gente tem que saber, é o omalizumab. E se diz que eles agem de forma upstream. Por que upstream? Tá. Chegou aqui o alérgeno, tá? Esse é o alérgeno. Ele vai ser reconhecido pela IgE, aqui uma IgE, e pelas nossas células de defesa, como por exemplo um mastócito, para daí causar uma resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória é o que causa broncoconstrição, tá? Nessa parte aqui da broncoconstrição é que agem os broncodilatadores. Broncodilatadores, que no caso seriam os beta-2 agonistas, as xantinas, né, metilxantinas, e os antimuscarínicos. Nessa parte aqui da resposta inflamatória é que agem aqueles que têm a ver com a resposta inflamatória, como os corticoides, principalmente inalatórios, e os antagonistas dos leucotrienos. Já as terapias biológicas, os imunobiológicos, o omalizumab, os anti-IgE e anti-IL-5, eles agem nessa parte aqui, na parte de cima da cascata aqui da resposta da asma. Então, por isso que se diz que eles agem upstream. E o manejo da asma se dá basicamente em passos. Passos é, se não está dando certo um, passa para o outro, se não está dando certo o outro, passa para o outro, e assim. Quais são esses passos? Primeiro de tudo, primeiro passo, tu começa com SABA, Short Action Beta Agonist, com associação a um corticoide inalatório nos momentos de crise. Não deu certo, tu passa para esse mesmo tratamento de SABA com corticoide inalatório, só que um uso diário, todos os dias. Não deu certo, tu troca esse SABA por um LABA, um beta-agonista de longa duração, mantendo o corticoide. Não deu certo, a gente vai para aumento de dose, principalmente dos corticoides, porque esse corticoide aqui, até aqui, é de uma baixa dose. Não deu certo mesmo assim, passa para o quinto e último passo, que é das terapias adicionais, como os imunobiológicos, o omalizumab, por exemplo. E o que é esse não deu certo? Quais são os objetivos do tratamento da asma? Primeiro, a gente quer que o paciente consiga fazer suas atividades usuais sem ter crises asmáticas. Segundo, que ele não acorde de noite por crise asmática. Terceiro, diminuir o máximo possível os tratamentos de resgate, né? Diminuir os tratamentos de resgate. Quarto, é diminuir o máximo idas a pronto-socorro, a pronto-atendimento, UPA, enfim, que o asmático não precise ir à UPA devido à sua asma. E quinto, que os parâmetros da espirometria deles estejam normais, principalmente o VEF1, volume expiratório forçado 1. Volume expiratório forçado é aquele que tu tá na espirometria, tu dá um soprão rápido, forte, e a gente vê o quanto que tu conseguiu soprar de ar, qual o volume de ar que tu conseguiu soprar no primeiro segundo de expiração. Se ele estiver ok, é um bom sinal, né? Então, mais ou menos que o objetivo foi atingido. Tá, agora vamos falar da DPOC. A DPOC é uma doença mais heterogênica à asma. Então, a DPOC tem basicamente dois componentes. Os componentes de bronquite e o componente de atelectasia, enfisema. Componente de bronquite é basicamente a diminuição do lumen aqui do espaço em que o ar pode passar no brônquio, né? E o componente de enfisema é que, bom, aqui tá teu alvéolo normal, bonitinho, com bastante superfície de absorção, elástico, e ele se transforma em um alvéolo duro, inelástico e com pouca superfície de absorção. Então é uma doença mais heterogênea do que a asma, e ela é principalmente causada pelo uso do cigarro. O uso do cigarro vai aumentar a atividade dos macrófagos e vai aumentar a quantidade de espécies reativas de oxigênio, causando inativação de inibidores de proteases, né,
que mantém ali a integridade do nosso pulmão, e além da destruição pulmonar. Isso nos deixa num estado inflamatório, mais inflamado, e mais propenso a infecções, e diminui também o nosso fluxo de ar. Bom, a principal diferença da DPOC para asma é que a DPOC não é totalmente reversível que nem a asma. Ela costuma perdurar, assim, ela não regride. E a severidade da DPOC é dada por uma diretriz chamada GOLD. Essa diretriz GOLD leva em conta vários fatores, por exemplo, a frequência de falta de ar, a prevalência de tosse e secreção ali no paciente, os parâmetros espirométricos, como o VEF1, né, o volume expiratório forçado no primeiro segundo. E o tratamento da DPOC é o seguinte: primeiro dos passos, a gente começa com ou um LABA, um beta-agonista de longa duração, ou um LAMA, um antagonista muscarínico de longa duração. Passando disso, a gente vai para associação desses dois, um LABA com um LAMA, e depois a gente vai associando outras coisas, como corticoides, que não são tão efetivos assim para DPOC, mas a gente associa também. Azitromicina, a gente associa. Em estágios mais finais, a gente associa também terapia de reposição de oxigênio. Agora, quanto às exacerbações da asma, a gente tem as exacerbações fracas, as moderadas, as severas e aquelas com risco de vida / parada iminente. Nas exacerbações fracas a moderadas, a gente costuma dar nebulização com SABA mais corticoide inalatório, só que a diferença disso de uma crise normal é que a gente dá em altas doses isso aqui. Faz pelo menos 3 vezes a dose. Já nas exacerbações severas ou com risco de vida, além do SABA, a gente vai associar um SAMA, né, um antagonista muscarínico de curta ação, oxigênio, suporte com oxigênio e o uso de corticoide sistêmico. O que não pode fazer nas exacerbações da asma? Primeiro, a utilização de sedativos, porque pelos efeitos depressores que eles têm no sistema respiratório. Agentes mucolíticos, a última coisa que a gente quer é deixar o paciente asmático exacerbado tossindo ali suas secreções. Fisioterapia respiratória, que vai ser um estímulo a mais, um estímulo físico para exacerbar a resposta inflamatória ali dos brônquios e tal. Não quer aumentar muito a volemia do paciente, isso também é agravante. E o uso de antibióticos também não tem nenhuma eficácia comprovada contra a exacerbação na asma.